Meus queridos irmãos, termina o círculo de oração agora, nesse momento. E eu quero convidar a diaconisa e secretária Rosiane. Nesse momento é uma noite especial. Quem está ligado, diga amém. Olha, esse momento é especial, sabe por quê? Porque nós pensamos em fazer o encerramento do trimestre da escola bíblica de uma forma triunfal e uma singela confraternização em adoração a Deus e agradecimento pelo ensinamento da palavra, por tudo que aprendemos durante todo esse trimestre. Foram 13 lições com a que nós estaremos concluindo hoje. Agradecer às crianças, os adolescentes, pré-adolescentes, dirigentes da igreja, pastor Mário Lima, pastor presidente, pastor João Luiz, pastor da igreja em Santa Fé, e dirigente local, diácono José Neres. Então eu quero, Rosiane, de uma forma especial, que eu nunca fiz isso, hoje é especial, eu quero convidar você para fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo início do encerramento desse trimestre. Venha orar em nome de Jesus, e toda a igreja fica de pé para nós orarmos com a diaconisa Rosiane em nome de Jesus. Soberano Deus e amado Pai, aqui te agradecemos, Senhor, por mais esse ciclo, Senhor, da nossa igreja, Pai. Cuida de todos, Senhor, abençoa, guarda todos. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a nossa pastora Genilda, né, que hoje está completando o ano. Parabéns, pastora Genilda. Será comemorado no sábado, certo? Parabéns para a nossa querida pastora, que Deus abençoe e multiplique seus anos. Meus queridos irmãos, verdade, pastora Genilda hoje completando mais um ano de vida, de história que o Senhor tem lhe concedido. Grande adjutora ao lado do nosso pastor Mário. Deus lhe abençoe, pastora Genilda. A igreja de Santa Fé demonstra toda a gratidão à senhora e ao pastor Mário por nos pastorear e por ter tanta paciência, porque são quase 50 anos que vocês cuidam da igreja como se fossem filhos de vocês. E quantas vezes vocês passaram por lutas e choraram, mas o Espírito Santo tem sustentado vocês e continuará confirmando a obra dele até o fim da vida do pastor Mário e da sua vida. Em nome de Jesus. Doutor João, Script, por favor. Meus queridos irmãos, nós estamos hoje diante da lição de número 13. Encerramento do segundo trimestre da CPAD, das Casas Publicadoras das Assembleias de Deus no Brasil, que nós usamos a lição da CPAD, inclusive é uma lição de uma didática muito simples e muito boa de compreensão para o aprendizado dos irmãos. Nós temos nessa noite a leitura bíblica em classe, está aqui no script com o diácono Messias, esse que vos fala. Eu peço que quem não tem a lição, abra a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Leitura bíblica em classe, Hebreus capítulo 11, versículo do 8 ao 12 e do 17 ao 21. Muito obrigado. Deus te abençoe. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe, lição 13, que traz como título o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. Antes da leitura bíblica em classe, perdoe-me, eu queria pedir a vocês que repitam comigo, texto áureo. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. Amém. A leitura bíblica em classe, Hebreus capítulo 11, versículo do 8 em diante. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu.
indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé, ofereceu a Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e abençoou e adorou encostado à ponta do seu bordão. Toda a igreja diz amém. Amém. Antes de ler, nós vamos para a introdução. No script está Cícero Neres, introdução da lição de número 13, que encerra o segundo trimestre da CPAD esse mês no Brasil. Cícero Neres, pode vir para cá. Amém. Introdução. Com esta lição, encerramos o trimestre de estudos a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, com quem teve início ao povo judeu. Isaque e Jacó têm seus nomes na galeria da fé de Hebreus 11. Eles deixaram um legado inestimável para o povo judeu, para a igreja do Senhor e para toda a humanidade em todos os tempos. Tanto o judaísmo como o cristianismo têm o exemplo de fé e obediência dos patriarcas a Deus, como padrão para todos os que querem desenvolver uma fé verdadeira e viva no Senhor. Amém? Vamos aplaudir para Jesus. Vamos aplaudir para Jesus. Glória a Deus. Eu queria perguntar a vocês, quem está ligado, qual é a palavra-chave da lição 13 nessa noite? Como é, Seninha, a palavra-chave? É uma palavrinha que começa com reconciliação. A palavra-chave da lição 13 nessa noite, reconciliação. Parabéns a vocês. Gostaria de convidar aqui no nosso script para ler o primeiro tópico, Edileuza, em nome de Jesus. Saudando a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tem aqui o primeiro subtópico, que diz assim: o legado de Abraão. Parágrafo 1. O alcance do legado de fé de Abraão. A herança de fé de Abraão não se limitou a Israel e à igreja de Cristo. Ela alcança todas as nações e famílias da terra. Deus lhe disse: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3.
As famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão, pois o Messias nasceria da sua semente, na genealogia de Jesus, apresentada no Evangelho de Mateus. Diz que Jesus, o Messias, era descendente de Davi, filho de Abraão. Mateus 1:1. Os que creem em Jesus como Salvador pela fé são filhos de Abraão. Gálatas 3:7. Segundo parágrafo, a fé incondicional de Abraão. O que é fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Abraão demonstrou ter essa fé verdadeira quando foi chamado por Deus. Ele estava em sua terra, junto de sua família, num lugar onde predominava a idolatria. Certamente, de alguma forma, teve conhecimento de Deus, o Criador. O Senhor chamou Abraão de uma forma impar. Gênesis 12, do 1 ao 3. E ele obedeceu ao chamado de modo incondicional. Terceiro parágrafo, a resposta ao chamado de Deus. Abraão recebeu o chamado divino quando se encontrava em Harã, a caminho de Canaã. Ele poderia ter questionado, indagando a Deus, mas não questionou nada. Sem a menor dúvida, Deus agradou-se da atitude de fé de Abraão e confirmou suas promessas a ele e os seus descendentes. Gênesis 22, do 15 ao 18. Amém. Vamos aplaudir. Amém. Sinopse 1. Abraão deixou um legado de fé para Israel e a Igreja de Cristo, alcançando todas as nações e famílias da terra. Abraão deixou um legado de fé para Israel e a Igreja de Cristo, alcançando todas as nações e todas as famílias da terra. Que coisa linda e extraordinária. Glória a Deus. O segundo tópico, nós temos aqui o parágrafo 1, que é o primeiro subtópico. Irmã Ana Sibili. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. O legado de Isaac. Primeiro, o significado do nome Isaac significa risco ou ele ri. O nascimento de Isaac trouxe um riso de alegria a seus pais e a todos que ouviram falar do seu nascimento, dando cumprimento da promessa divina. Gênesis 21, do 1 ao 7. Tal verdade nos mostra que aqueles que esperam o tempo de Deus e continuam crendo, apesar das circunstâncias adversas, vão também em algum momento sorrir de alegria. O nascimento de Isaac simboliza a fidelidade de Deus e a conscientização do seu plano, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Assim, Isaac torna-se um sinal do legado, da alegria e da esperança produzidas pela fé. Agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Sibili. Sofia está no script, seguindo o script, Sofia vai ler o segundo subtópico. O título é Isaac, o herdeiro da bênção da comunhão com Deus. Em nome de Jesus. Cadê Sofia? Sofia, você não quer ler hoje, não? Julinha, pode vir? Vem, Julinha, lê, por favor. Isaac, ó herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaac cresceu debaixo da promessa com o exemplo de seu pai, a depender de Deus em todas as coisas. Quando assumiu o lugar de Abraão como patriarca, edificou altares e invocou
com o nome do Senhor, mantendo viva a comunhão com o Deus de seus pais, mesmo em meio à escassez e à inveja dos povos vizinhos. Isaac perseverou em fé e foi abençoado em tudo o que fez. Ele não se envolveu em conflitos, mas cultivou a paz, reagindo os poços de seu pai e confiando na provisão divina. O legado de Isaac é o de uma fé serena, marcada pela obediência silenciosa e pela confiança constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Parabéns, Júlia, em nome de Jesus. Seguindo o script, João Vicente lê o subtópico 3. Isaac, o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Quando chegou o momento de constituir família, Isaac não tomou decisões apressadas, mas esperou o agir de Deus. Sua união com Rebeca foi resposta à oração e resultado da providência divina. Gênesis 24, 63, 67. O texto bíblico mostra Isaac que em atitude de meditação e oração no campo, o que releva um homem de oração, de comunhão com o Senhor. Gênesis 24, 63. Seu casamento foi fundamentado na fé e no propósito de Deus. E dessa união nasceu uma geração escolhida, nasceu uma região escolhida para dar continuidade à aliança divina, para dar. Isaac ensina-nos que o verdadeiro legado espiritual constrói-se quando confiamos em Deus para guiar os nossos relacionamentos, decisões e planos. Deus te abençoe, João. Sinopse 2. Isaac, o filho da promessa, deixou um legado de fé e esperança para judeus e gentios. Isaac, o filho da promessa, deixou um legado de fé e esperança para judeus e gentios. E a igreja diz? Amém. Amém. Seguindo o script aqui no terceiro tópico, ela vai trabalhar mais uma vez. Diaconisa Rosiana, secretária da igreja. O legado de Jacó. Homens com virtudes e erros. A Bíblia não esconde o fato que os homens são imperfeitos e erram. Abraão, Isaque e Jacó também cometeram muitos erros. Mentiram, enganaram, pois não eram perfeitos, assim como nós. As Escrituras Sagradas nos mostram que, pelo fato de os seres humanos serem pecadores,
nenhuma família seria perfeita. Entenda que Abraão, Isaque e Jacó, assim como suas famílias, não eram perfeitos. Quando entendemos essa verdade, paramos de exigir que nós e nossos familiares uma perfeição é impossível de alcançar. Procure sempre ser o exemplo e aceite e ame sua família com todo o desprendimento, apesar de suas imperfeições. Aprendemos com as práticas que a vida familiar saudável é o resultado do temor ao Senhor e submissão aos seus mandamentos. Jacó, pois, depois de transformado, foi temente ao Senhor e sabemos que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Provérbio 9, versículo 10. 9, 10. Amém, Jesus. O arrependimento muda e destino. É isso mesmo. O arrependimento muda os destinos. Jacó teve um encontro com Deus em Betel, quando fugia da casa de seus pais. Gênesis 28, 10 a 19. E em Peniel, quando regressava. Gênesis 32, 24 ao 30. Embora imperfeito, sua história nos mostra que a conversão sincera faz com que Deus derrame a bênção e cumpra as suas promessas. O Senhor prometeu e agiu na vida de Jacó, não apenas como um provedor de recursos, mas também como um seu protetor. 3. A bênção ofuscada, a tragédia. Deus prometeu abençoar Abraão e sua descendência, e ele o fez. Jacó foi transformado e restaurado pelo Senhor. Toda restauração tem seus propósitos e específicos. Revelar a presença de Deus, sua bondade e a sua misericórdia. Deus desejava o bem dos seus patriarcas, embora como nós eles fossem imperfeitos. Jacó mentiu e enganou seu pai, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaque, e Esaú também errou. Pois, sendo o primogênito, trocou a sua primogenitude por um prato. Trocou sua primogenitude. Trocou sua primogenitude por um prato de lentilha. Gênesis 25, 32 ao 34. Além disso, Esaú não respeitou o mandamento de Deus para que não tomasse filhos dos povos estranhos como as filhas dos povos estranhos como as suas esposas, nem para si, nem para os seus filhos, e casou-se com 2 mulheres hititas. Quando tinham 40 anos, ele casou-se com mulheres de Canaã, o que não tinha a aprovação de Deus. Gênesis 36, 1 ao 3. Porém, vimos na vida de Jacó que o Senhor permitiu adversidades como uma maneira de ensinar e instruir. DT 13 ao 3. Assim também Deus deseja o nosso bem, ainda que experimentamos adversidades para que sejam ensinados e instruídos por Ele. Jacó nos deixou um legado de aprendizados nas adversidades e bênçãos da sua caminhada com Deus. Vamos aplaudir para Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Muito obrigado, Rosiane. Queridos irmãos, sinopse 3,
Deus transforma o caráter de Jacó, pois ele também fazia parte do concerto de Deus com Abraão e Isaque. Deus transforma o caráter de Jacó, pois ele também fazia parte do concerto com Abraão e Isaque. E para terminar, seguindo o script, tem aqui a conclusão A conclusão é o de mais lindo, porque nós estamos encerrando agora essa lição e eu já estou querendo chorar. Porque foi lindo. 13 semanas maravilhosas, abençoadas, não perdemos uma, não teve uma que ficou adiada. Todas o Espírito Santo abençoou. Debaixo de chuva, muitas crianças participaram. Julinha, de Elivânia e João Cabirimba hoje não pôde vir porque queimou o pezinho numa brasa aí no fogo agora há pouco, mas ela queria vir para participar. Luísa também passou por algumas provações do dente que ela vai fazer canal e ela participou durante todo o trimestre. Então eu quero também agradecer a Julinha de Elivânia e quero agradecer a Julinha de Vânia e a Luísa de Vânia e Juscelino. Muito obrigado por vocês também terem feito parte desse trimestre abençoado. E mesmo vocês não estando, não se preocupe não, viu? Eu vou comer a bênção no final aqui da confraternização e levo para vocês o prato e a colher. Amém? E sim, Lívia também participou. Parabéns a Lívia, filha de Josi, que também hoje não pôde estar. Mas também, bom, hoje foi um dia corrido, muita gente, né? Se preparando para as festividades das crianças no colégio. Foi um dia corrido para as mães e para os pais. Quem? Dudinha, eu não sei porque a Dudinha também hoje não veio, mas a Dudinha também... Ela foi para casa da minha avó. Ela foi para casa da vovó em Várzea Grande. Então, Dudinha também, parabéns, Dudinha. Obrigado por ter nos ajudado nesse trimestre, viu? E no próximo trimestre você já está intimada em nome de Jesus. Conclusão. Eu já quero chorar, mas eu vou me segurar. Doutor João, a conclusão está com você aqui no script. Vamos aplaudir para Jesus nessa noite. Conclusão. Vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para não toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia de seu irmão, o Senhor mudou o seu nome, denominando-o Israel, ou aquele que luta com Deus, e seu nome foi dado ao estado de Israel. Assim, Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra. Palmas para Jesus. Muito bem, vocês pensam que terminou? Hoje é uma noite de confraternização. Mateus. Eita, peraí, calma. Não, mas isso aqui pode esperar um pouquinho. Mateus, vem aqui, por favor, rapidinho para ele fazer uma pergunta. Você não vai ler nada não, é só uma pergunta. Mateus, deixa você chegar aqui perto de mim para ficar aqui na filmagem. Você ajudou muito o pastor Benedito na escola bíblica em Novo Lino. Tanto é que ele sente muita falta de você e da Bia. E você está agora aqui em Santa Fé. Você agora é um homem casado. E qual é a palavra de gratidão ou o que você tem a dizer sobre esse trimestre? O que você achou? Porque você foi participante como sonoplasta, como auxiliar do som, responsável pela administração de louvores, execução de louvores. Qual é a sua palavra nessa noite? Salve da igreja, Pai do Senhor. Amém. Minha palavra de gratidão foi muito boa, né? Para tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. A gente faz tudo por amor, quebra-cabeça às vezes, tem muitas coisas, acontece muita coisa, entendeu? A gente aprende, entendeu? A gente erra, mas a gente acerta também, entendeu? É um apoio muito grande do pessoal, da família. Glória a Deus. E a minha palavra de gratidão. Muito obrigado. Mateus falou uma coisa importante aqui. Obrigado, Mateus.
o apoio da família, se não fosse o esforço de Rosiane, de Neres, que chega cansado todos os dias, às vezes com os olhos queimando e as pernas ardendo, cai na cama. E se não fosse Rosiane, para estar organizando e recepcionando a gente, nada estava acontecendo aqui. Então, obrigado à família do Diácono Neres, que tem sido essa coluna e esse baluarte para a obra do Senhor aqui em Santa Fé, até a conclusão do templo que está em andamento, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, nessa noite, Mateus deu uma palavra de gratidão e eu quero surpreender o dirigente da igreja. Hoje eu vou pegar de surpresa. Ô dirigente, Diácono José Neres, vem aqui, por favor, para eu lhe fazer um pedido. Vem aqui para eu lhe fazer um pedido. Diácono José Neres, para nós terminar com chave de ouro agora, porque a última palavra será, a última participação, pelo menos, falando da lição, será a sua, para fechar com chave de ouro. A lição, ela trouxe o sumário, homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó, e ela trouxe 13 títulos, da lição 1 ao 13. Eu gostaria que você apenas resumisse o nome de todos os temas do 1 ao 13 até o dia de hoje, para ficar registrado e encerrar com chave de ouro o trimestre da Escola Bíblica na Igreja Batista de Avivamento de Santa Fé. Palmas para Jesus, igreja. Receba o dirigente em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. É uma bênção, né, irmãos? Eu quero dizer que depois dessas 13 semanas, como o Messias já falou, eu creio que muita gente aqui aprendeu, eu creio que muita gente aqui mudou de mentalidade, de pensamento, porque às vezes a gente escuta alguma história da Bíblia só de ouvir alguém contar. E quando a gente tem um estudo desse, a gente aprende da fonte original, que realmente está escrito na Bíblia, como é que a história está escrita. Quero desde já agradecer os irmãos também que, mesmo debaixo de chuva, vem, não é fácil. As irmãs, os irmãos, a irmã Toninha, que é idosa, mãe também, mas não mede esforço para estar na casa do Senhor, para estar aprendendo algo da palavra de Deus. E isso agrada muito a Deus, porque uma coisa que Deus se agrada é de compromisso. Quando tem compromisso na obra de Deus, quando a gente vem mesmo, às vezes chovendo, fazendo sol, às vezes com a barriga doendo, às vezes com a cabeça doendo, mas a gente tem aquele compromisso com a obra. E as coisas começam a acontecerem dia após dia. Deus começa a mudar cenários. E quando a gente pensa que não, a gente recebe cada vitória que a gente nem imaginava que estava tão próximo. Quando a gente passa a viver ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, procurando ter compromisso com a palavra de Deus, as coisas, Deus muda o cenário. É como se tivesse aquele tempo assim nublado, tudo fechado, as matas, e de repente Deus começa a soprar aquele vento e o sol começa a brilhar. A gente começa a ver coisas que não via antes por causa das nuvens, começa a ver serras, montes, cantos diferentes, lugares mais longe, porque Deus, ele muda os tempos. Amém? Amém. Vamos ler. Quero agradecer, irmãos, também o Diácono Messias, que ele, na verdade, é quem é empenhado nessa área de dirigir a escola bíblica, que é muito esforçado, que sempre está atrás dos irmãos, visita um, visita outro, ajeita, compra uma lição, faz uma vaquinha para ver se consegue comprar a lição para os irmãos. E isso eu acho que a gente nem pode pagar com dinheiro, né? Essa recompensa vem do Senhor, vem de Deus. Amém, Jesus. Vamos ler aqui, né? Lição 1. Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Lição 2. A fé de Abraão nas promessas de Deus. Lição 3. A impaciência na espera do cumprimento da promessa. Lição 4. A confirmação de uma promessa. Lição 5. O juízo contra Sodoma e Gomorra.
Lição 6. O nascimento de Isaque. Lição 7. Uma prova de fé e entrega de Isaque. Lição 8. Isaque, herdeiro da promessa. Lição 9. Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Lição 10. A experiência transformadora de Jacó. Lição 11. Jacó, de enganador a homem de honra. Lição 12. A ressocialização de Jacó com Esaú. E lição 13. O legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Muito bem, coisa linda. Muito obrigado, Diácono Neres. Eu quero convidar Cícero Neres para as perguntas. Eu quero saber quem estava hoje ligado na última lição e vai responder as perguntas certas. Antes de Cícero Neres começar aqui com as perguntas e Janiele começar a entregar aqui alguns brindezinhos, eu quero que vocês encerrem comigo com chave de ouro, verdade prática. Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Mais uma vez, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, nosso Deus e Pai. E obrigado a todos vocês, porque sem vocês nada do que foi feito teria sido realizado durante esse trimestre. E, mais uma vez, obrigado, Lígia Soares, seu esposo, e que Papai do Céu enriqueça vocês com todas as bênçãos e abundantes riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus, hoje e sempre. E toda a igreja bate uma forte salva de palmas para Lígia, seu esposo e sua família, em nome de Jesus. Agora, Cícero Nery tem a pena do povo. Meus irmãos, muito obrigado a vocês por aqui hoje. Dessa lição eu encerro. Depois, Cícero Nery passa para mim que nós vamos falar só o título da nova lição que começa semana que vem. Por aqui eu encerro minhas palavras e diante da vossa bondade eu reajo com gratidão. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Igreja Batista de Avivamento de Santa Fé, Pastor Mário Lima, presidente, Pastor João Luiz, Diácono José Neres, todos os irmãos, obrigado, obrigado e obrigado a todos em nome de Jesus. Cícero Neres, tem a pena do povo com as perguntas. Louvado seja Deus, Deus é fiel em todo o tempo. Então é isso, pessoal. Vamos ver quem aprendeu nesta noite, porque eu sei que cada um aprendeu um pouquinho. Porque a cada dia que nós vemos na escola bíblica, nós aprendemos uma partícula do ensinamento. Então, vamos para a pergunta. Aqueles que não souber podem pedir ajuda para os universitários, viu? Fiquem à vontade. Universitário é Mateus. Pergunta de número 1, essa é fácil, viu? Todo mundo ligado. Qual... Calma. Qual o nome da terra prometida para Abraão? Certa resposta. Muito obrigado, Cícero Neres. Meus irmãos, terminamos o terceiro trimestre e já estamos com uma nova lição. Aliás, perdão, terminamos o segundo trimestre e já estamos com a nova lição do terceiro trimestre, que traz por título A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Está aqui o título. Deixa eu ver se o celular consegue captar aqui. Essa é a nova lição. A Igreja dos Gentios, a partir da próxima quinta-feira, nós teremos a primeira lição que traz como título
o chamado para os gentios. Amém? Agora eu quero convidar algumas pessoas aqui para presentear, porque teve pessoas que disseram assim: Messias, eu quero comprar uma lição. Sentiu no coração de Deus desejo de comprar uma lição para dar presente a alguém. Deus, você tem algum presente para dar para alguém dessa lição nova? Não veio? Ninguém? Já entregou? Ah, já foi entregue então? Muito bem, então 3 pessoas já têm a lição, já tem mais 3, 7, e nós vamos pedir mais 5, que deve chegar em uma semana, no máximo 12. Aí se alguém ainda não pediu, irmão, vamos pegar a promoção. Ela é 11,75, se pedir 5 sai por R$ 9,85. Tá muito barato pelo Mercado Livre, chega com 3, 4 dias, vamos pedir mais 5 nessa promoção. Amém? Agora eu quero convidar aqui quem? Dudinha, venha cá louvar o Senhor, mais Vitorinha de Sibile. Eu não vou negociar a minha fé. Vão dizer que é muito grande para mim, mas eu sei. Tá chorando porque se você tem um Deus, tem que ir. Que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Não entendi porque nunca consegui